Oi, eu me chamo Lúcia Pinheiro, sou psicóloga e especializando em psicologia analítica pelo Instituto Dédalus. E hoje nós vamos começar o nosso 14º vídeo. No vídeo anterior, nós iniciamos a psicologia da fenomenologia do inconsciente, da obra da Toni Wolff, Fundamentos da Psicologia Complexa. E no 13º vídeo, no vídeo anterior, falamos sobre sintomas complexos, iniciamos os sonhos. E no 14º agora nós vamos dar continuidade aos sonhos. Cada época, além da nossa, atribuiu importância aos sonhos, e para a mente ancestral e não corrompida, isso vai tão longe que os sonhos considerados grandes são narrados e discutidos em assembleias, na crença de que afetam o bem-estar da comunidade, pois sonhos grandes são vistos como revelações e expressão de contato direto com poderes superiores. Mesmo na Roma Antiga, sonhos importantes eram apresentados ao Senado, inclusive por mulheres. Indivíduos que mantêm uma autenticidade psíquica ainda são movidos por sonhos e sentem a necessidade de falar sobre eles ou se separar com eles de alguma forma, ou se deparar com eles de alguma forma. Em geral, no entanto, a rigidez da consciência de nossa época é evidente na sua atitude em relação aos sonhos. A visão racionalista, que afirma que os sonhos não significam nada e são meramente acidentais, é, na verdade, a visão de Freud, segundo a qual o sonho é apenas um remédio para o sono e se ocupa apenas com desejos infantis reprimidos que não têm lugar na vida humana. Isso criou o preconceito amplamente difundido de que o conteúdo dos sonhos consiste em uma regressão ao infantil e arcaico, e o inconsciente é degradado a um ser cavernoso e perigoso. No entanto, a natureza do psíquico não é um estado paradisíaco no sentido de Rousseau, nenhuma barbárie, mas simplesmente o ser humano tal como ele é. O inconsciente não é um monstro demoníaco, mas um ser natural, moral, esteticamente e intelectualmente indiferente, que só se torna realmente perigoso quando nossa atitude consciente em relação a ele está desesperadamente errada. Na medida em que reprimimos, aumenta a periculosidade do inconsciente. No momento em que o paciente começa a assimilar os conteúdos inconscientes, a periculosidade do inconsciente também diminui. A dissociação da personalidade, a temerosa separação entre o dia e a noite, cessa com a assimilação progressiva. A invasão da consciência pelo inconsciente ocorre justamente quando o inconsciente é impedido de viver por meio da repressão, de interpretações falsas e desvalorização. O sonho, como expressão de um processo psíquico inconsciente involuntário que está isento da influência da consciência, apresenta a verdade e a realidade interna como elas são. Não como eu as suspeito, e não como eu gostaria que fossem, mas como elas são. Essas explicações sobre a avaliação psicológica do sonho são necessárias para abordar os princípios da interpretação dos sonhos. Pois, embora qualquer opinião preconceituosa sobre o significado dos sonhos individuais seja errada e passe ao lado do verdadeiro sentido, existem certas regras e métodos de trabalho segundo os quais a interpretação se procede. O princípio da função compensatória do sonho é a regra que ocupa o primeiro lugar. Ela permite também a maior imparcialidade possível na avaliação do significado dos sonhos. Pois mesmo sabendo como é a parcialidade da consciência, não se pode saber em que direção ela deve ser complementada. O conhecimento sobre isso só pode vir da natureza da totalidade psíquica. Apenas o inconsciente sabe sobre isso. A imagem do sonho representa, em linguagem figurativa, o processo psíquico. A consciência está sempre orientada para um propósito. O ego sempre assume a posição e a vontade tem um papel dominante. O inconsciente, por outro lado, percebe a continuidade do processo psíquico, que visa a totalidade da psique. Portanto, é indiferente em relação à orientação unidimensional e egocêntrica da consciência e à objetividade impessoal da natureza. Quando o sentido do sonho é elucidado, o ponto de vista do inconsciente pode ser acessado pela consciência. A interpretação dos sonhos baseia-se em 4 fatores.
no conhecimento completo da psicologia consciente e da situação da vida do sonhador, na reprodução não adulterada da imagem do sonho, nas associações conectadas aos diferentes elementos do sonho e na elaboração do material, levando todos esses fatores em consideração. A interpretação dos sonhos é, portanto, um método construtivo. Muito interessante esse parágrafo. Basilar no conhecimento da interpretação dos sonhos. A imagem do sonho reproduz sempre o que o inconsciente tem a dizer sobre a situação. Não é uma expressão inadequada, e sim genuína. O inconsciente pretende exatamente caracterizar a situação psíquica com esta imagem e não com uma verdadeira ou outra imagem subjacente. Ele faz uma escolha entre uma gama ilimitada de possibilidades de representação e quando escolhe um símbolo específico, há um sentido particular e uma intenção associada a isso. No entanto, isso não significa que o sentido da imagem do sonho já seja compreendido, ou seja, que existam símbolos padrão que tenham o mesmo significado em qualquer momento e para qualquer pessoa. Os conteúdos inconscientes são, ao contrário, ambíguos e podem significar coisas muito diferentes dependendo do contexto. Portanto, é necessário examinar e considerar as associações de cada parte do sonho que estão agrupadas em torno dela. Este trabalho estabelece o contexto do sonho e é o oposto de uma produção desenfreada de ideias livres. Interessantíssimo isso. Com a criação do contexto, os eventos do sonho são novamente narrados em linhas claras e com a distribuição correspondente dos focos de valor e destaques em seu contexto interno. Isso permite comparar a situação a algo, como a leitura de um texto egípcio, por exemplo. Você tem certos hieróglifos diante de si e agora conhece seu significado no mundo das ideias egípcias. Tudo isso ainda precisa ser traduzido para a nossa linguagem, ou seja, formulado de modo que tenha significado para o momento psicológico atual do sonhador e acrescente algo à sua atitude consciente. Assim, a elaboração psicológica do sentido do sonho fornece a imagem objetiva da situação psicológica total do momento e a consciência deve agora lidar com isso. O sonho não diz como o sonhador deve se comportar em relação a ele. É extremamente difícil interpretar seus próprios sonhos. A consciência deve ter uma orientação específica e seria necessário uma superconsciência, se alguém pudesse ter exclusividade, distinção e concentração, e ao mesmo tempo uma completa imparcialidade e visão geral sobre todas as outras possibilidades. Após uma assimilação relativamente profunda do inconsciente, que equivale à superação da parcialidade da consciência, um tipo de sentido sutil é desenvolvido, junto com uma maior objetividade psicológica em relação a si mesmo, com a ajuda da qual os caminhos do inconsciente podem ser de alguma forma sondados. No entanto, antes disso, isso não é possível porque se está tão imerso na própria psicologia e situação que não se pode avaliá-la objetivamente. Falta um ponto de vista firme, que permita organizar a ambiguidade simbólica dos sonhos. Como a função do sonho reside na compensação da atitude consciente, eu preciso saber o que e como deve ser compensado. Portanto, é de extrema importância que o sonho não seja interpretado apenas como a personalidade do sonhador. Não devem ser violados os valores importantes da personalidade consciente, nem devem ser ignoradas as convicções conscientes do sonhador, seja em termos morais, filosóficos ou religiosos. Da mesma forma, a análise dos sonhos deve se adaptar ao nível intelectual e à tipologia psicológica do sonhador. Assim, qualquer teoria rígida dos sonhos é prejudicial. A consideração mais ampla da individualidade do sonhador é uma condição essencial. A outra condição é o conhecimento dos princípios da psicologia complexa. Além de uma certa visão geral sobre a linguagem do psíquico em um sentido histórico e cultural, é necessário familiaridade com a psicologia e a problemática das diferentes faixas etárias, gêneros e tipos psicológicos, pois, conforme o caso, um ponto de vista diferente se apresenta para a interpretação dos sonhos. Esse conhecimento é ainda mais necessário,
pois a linguagem do sonho pode ser bastante drástica. Quanto mais extrema e unilateral for a atitude consciente, mais clara deve ser a contraposição apresentada pelo sonho. A imagem do sonho, portanto, pode ilustrar o oposto direto do que eu conscientemente considero saber sobre mim mesmo. Além do equilíbrio dos fatores pessoais, a função reguladora da psique também consiste em colocar o indivíduo em equilíbrio com as condições gerais humanas. A totalidade psíquica é a minha totalidade estrutural. Embora se diferencie não em seus elementos, mas apenas na combinação individual dos elementos da psique de outras pessoas, estou conectado com o ser humano inerente. Assim como minha consciência participa de questões e ideias humanas gerais, sem fazer delas uma questão pessoal, e pode ser sensivelmente afetada por eventos impessoais, também minha psique é uma condição pessoal, mas está igualmente interligado com fatos impessoais e humanos gerais, assim como minha consciência está com o mundo exterior. Eu sou tão condicionada pela estrutura da psique quanto sou pelo vínculo de todos os fatores do ambiente em que estou inserida. Como a totalidade psíquica contém todas as propriedades e possibilidades coletivas humanas, eu não posso me afastar arbitrariamente disso e ignorá-la sem perder o equilíbrio interno, pois eu não sou apenas uma pessoa de natureza extremamente única, mas também simplesmente um ser humano com todas as tendências fundamentais da natureza humana, mas apenas uma parte intencional e uma pessoa conscientemente moldada, mas também tudo o mais que não coincide com isso. Só quando eu reconheço isso, ou seja, sei e aceito, é que sou um ser humano completo. A pessoa conscientemente moldada não é uma individualidade, pois a seleção e diferenciação, em certa medida arbitrária das minhas características e valores, depende daqueles conteúdos psíquicos que têm o maior valor energético, isto é, das minhas funções psicológicas mais fortes, do meu temperamento e de tudo o que considero relevante e de valor especial. Em parte, esses valores são os valores geralmente reconhecidos e, assim, na minha consciência, sou, por um lado, completamente pessoal e, por outro, apenas coletivo. Na medida em que, por exemplo, meu ambiente ou a época em que vivo se afasta das verdades humanas gerais, eu naturalmente acompanho essa atitude. E é por isso que o inconsciente me lembra disso. Meus sonhos então mostram os instintos, as qualidades e ideias, entre parênteses imagens, universalmente presentes, incluindo todas aquelas contribuições estatísticas de virtude média e vício médio. Toda pessoa tem algo do criminoso, do gênio e do santo, como se costuma dizer. Assim, finalmente, forma-se uma imagem viva que contém quase tudo o que se move no grande quadro negro do mundo, o bem e o mal, o belo e o feio. Se a consciência está, por exemplo, bem adaptada, muito estética, muito pessoal, muito extrovertida ou muito introvertida, ou qualquer extremo, o sonho apresentará ao consciente, já na escolha das suas imagens, o oposto, pois é a outra verdade da qual se quer desviar. Se a imagem do sonho é então tomada diretamente como a verdadeira, a parcialidade consciente seria simplesmente trocada pela outra parcialidade inconsciente oposta, resultando em sonhos igualmente exagerados e moralizadores, estéticos. Em suma, um interminável ciclo, sem mencionar que é impossível para a consciência dar um salto radical para o oposto. Se for o caso de uma opinião, os sonhos garantem a correção necessária. Além disso, a linguagem consciente é drástica por outro motivo. O espírito arcaico é próximo da natureza e, portanto, expressa de maneira concretista e arcaica o que a consciência diria em uma infinidade de nuances ou em conceitos abstratos. O fato de que a linguagem dos sonhos possa trazer conteúdos arcaicos carrega uma importância psicológica, pois conecta a mente consciente com suas raízes originais. De certa forma, é a própria natureza que fornece um comentário extremamente objetivo e impessoal sobre nossos excessos. Por outro lado, é absolutamente essencial entender a quem esse comentário é dirigido e como deve ser interpretado.
Assim como na psicologia primitiva, todos os processos de seres naturais têm também um significado espiritual, ou seja, simbólico. Da mesma forma, devemos entender as expressões naturais dos sonhos. Se, por exemplo, eu sonho que estou comendo uma certa fruta, seria absurdo interpretá-la literalmente, especialmente se eu não for uma asceta. Em vez disso, trata-se claramente de uma assimilação psicologicamente necessária em uma direção específica sugerida pelo símbolo de tal planta. Da mesma forma, um símbolo sexual, por exemplo, expressa uma relação que será definida mais especificamente por outros materiais do sonho. Pode referir-se à união como uma parte desconhecida de mim mesma, pode simplesmente significar uma relação humana, já que a sexualidade é o arquétipo da relação. No entanto, em casos como de jovens ou de repressão, também pode referir-se à sexualidade real, ou seja, à exigência de uma atitude em relação a uma condição humana geral interiormente negada. A partir do princípio fundamental da função compensatória do sonho, derivam-se várias regras que devem ser seguidas na interpretação dos sonhos. Essas regras são determinadas, por um lado, pela situação consciente total do sonhador e, por outro, pelo próprio material do sonho. As regras são a interpretação redutiva e a sintética, e a interpretação do nível do objeto e do nível do sujeito. A interpretação redutiva foca no condicionante do sonho. Pergunta-se, por que eu tive esse sonho? O sentido do sonho é encontrado quando as causas psicológicas que originaram o sonho são identificadas em sua importância e efeito atual. Por exemplo, se eu sonho com eventos ou pessoas da minha infância, parece que a minha atitude ainda é, de alguma forma, condicionada por experiências passadas. Ou seja, ainda há um lado infantil em mim, e me comporto como se eu e minha situação atual de vida ainda fôssemos os de antes. Da mesma forma, a redução a elementos originais é necessária quando a consciência tem uma atitude extravagante ou quando os verdadeiros motivos não são reconhecidos. Por exemplo, uma ação pode parecer extremamente altruísta, mas na verdade pode estar relacionada a vantagens pessoais significativas. Ou posso achar que sou muito espiritual ou que estou acima das coisas. No entanto, a espiritualidade é falsa, pois surgiu da repressão. E meu estar acima é apenas falta de interesse ou relutância em me comprometer pessoalmente. Portanto, a análise redutiva dos sonhos é importante enquanto o sonhador não tiver clareza sobre as condições de sua atitude consciente. A interpretação sintética, por outro lado, utiliza os conteúdos retrospectivos e aspectos originais como material através do qual a função prospectiva e simbólica do sonho é encontrada. A questão, então, não é por quê, mas para que tive esse sonho. O que ele tem a me dizer de novo? Quais fatores psicológicos desconhecidos e voltados para o futuro ele quer apontar? O sentido do sonho não está na avaliação e explicação da minha postura atual, através do passado, mas, por exemplo, na iluminação de um problema imediatamente dado, que talvez tenha surgido recentemente e que eu não vejo ou entendo, e cuja resolução é vital para o progresso contínuo da vida. A importância do sonho reside na completa conscientização do problema, ou, ao menos, dos aspectos que são essenciais para seu enfrentamento e resolução futura. Se o sonho utiliza imagens concretistas ou primitivas, arcaicas, então, no procedimento sintético, não se reduz a um significado elementar, mas elas apontam além do seu aspecto formal para um sentido que, embora expresso apenas a linguagem do inconsciente por meio dessa manifestação, refere-se não ao lado realista, mas ao lado simbólico do fenômeno. Por exemplo, se eu sonho com o pai, não se refere ao meu pai real, mas a algo paterno, talvez uma instituição ou até um princípio, ou uma figura paternal do inconsciente coletivo,
Se eu não sei que tais figuras existem no inconsciente, o sonho deve se utilizar de uma imagem da minha própria pessoa, da minha experiência pessoal, para designar o arquétipo específico. Se o homem sonha com uma mulher desconhecida, isso não significa que ele tem conscientemente saudade de uma amante distante, mas a amante distante pode ser sua ânima. Se eu sonho com os mistérios da Índia, não é um convite para viajar à Índia. Ou se eu for de natureza mais filosófica, para me envolver com especulações teosóficas, mas o sonho indica que algo na minha alma é tão distante e estrangeiro para mim quanto a Índia. E o aspecto misterioso exerce uma atração para que eu entre neste país desconhecido do inconsciente. A interpretação sintética dos sonhos tem então sua validade e valor quando o sonhador está claro sobre sua personalidade e assimilou seu inconsciente pessoal. A atitude sintética acompanha e serve ao processo de individuação. A interpretação no nível do objeto, no nível objetivo, pretende que as figuras e situações do sonho sejam entendidas concretamente como tais. Isso não significa, no entanto, que a imagem do sonho deva ser tomada literalmente. O sonho, ao retratar pessoas ou situações, não faz julgamentos válidos. O inconsciente não contém uma função de julgamento, apenas fatos e nenhuma avaliação objetiva. Não se trata de que a pessoa ou situação do sonho seja exatamente como aparece no sonho. Em vez disso, significa que é assim para mim, ou melhor, para o meu inconsciente. Por exemplo, se eu sonho com uma situação pela qual me sinto obrigado e a vejo de maneira negativa, isso não significa que a situação em si é errada e que eu deveria me libertar dela. Ela é negativa para mim, ou para um lado de mim, talvez porque eu tenha uma atitude infantil em relação a ela e, como resultado, queira me afastar dela. Ou também, se eu pensar nela de forma excessivamente otimista e ignorar ou suprimir impressões ou intuições desagradáveis. A imagem desagradável que o sonho cria sobre ela não significa que seja necessariamente verdadeira ou que o aspecto desagradável deva se tornar um argumento para mim. O inconsciente não dá conselhos. A decisão é exclusivamente uma questão da consciência. O inconsciente apenas me diz: assim é como a coisa aparece, ou esse aspecto você ignorou. Se eu superestimo ou subestimo pessoas com quem estou em relacionamento, o sonho compensará essa atitude com um indicativo contrário, pois eu ignorei o outro lado delas. Para mim, essas pessoas serão então mais negativas ou positivas do que eu pensava. Os objetos do sonho representam, portanto, meu relacionamento com eles, meu comportamento em relação a eles, minha avaliação e julgamento sobre eles. Pode-se estabelecer uma regra geral de que pessoas ou situações que são importantes na vida do sonhador aparecem nos sonhos devido à sua importância e, portanto, devem ser interpretadas no nível objetivo. Contudo, essa regra também tem seus limites, o que leva à interpretação no nível subjetivo. O nível subjetivo interpreta todas as figuras e situações do sonho simbolicamente, ou seja, como representações de fatores e situações psicodinâmicas internas do sonhador. O sonho não aponta para um componente inconsciente em relação a um objeto externo ou situação, mas para condições internas. As pessoas do sonho representam então tendências ou funções do sonhador, e a situação do sonho reflete sua situação psicológica em relação a si mesmo e à realidade psicossocial objetiva. Devido à projeção de todos os conteúdos inconscientes, objetos externos com os quais se tem um relacionamento importante ou intenso, pode se tornar símbolos de fatos psíquicos. Eu facilmente projeto minha própria posição, ou seja, minhas funções inferiores, em um tipo psicológico oposto a mim, e avalio ou trato a pessoa correspondente de acordo. Em uma pessoa do meu próprio sexo, mas com um estilo de vida diferente, eu vejo, dependendo do caso, minha sombra ou minha individualidade.
O indivíduo do sexo oposto é confundido com minha ânima ou meu ânimos. Uma pessoa com qualidades excepcionais pode representar para mim o self, ou seja, algo digno, algo divino ou demoníaco. Portanto, eu poderei corrigir minha relação com o objeto externo mais corretamente se, antes de tudo, realizar seu significado subjetivo, ou seja, simbólico, para mim e me relacionar com o objeto interno. A questão de quando o nível subjetivo deve ser aplicado decorre do material associativo e da comparação do contexto do sonho com a situação consciente. No estágio mais avançado do processo de individuação, o nível subjetivo da interpretação dos sonhos torna-se cada vez mais relevante, e até mesmo objetos concretamente significativos terão predominantemente um significado simbólico como figuras do sonho, justamente porque o relacionamento real com eles já foi suficientemente conscientizado, pois ele é a base da individuação. Muitas vezes não é possível decidir de imediato se o nível objetivo ou subjetivo é mais apropriado. Com frequência, ambos podem ser válidos simultaneamente, e muitas vezes a compreensão de um só se esclarece com a análise do outro. O critério para determinar se uma interpretação de sonho está correta é unicamente o fato de que a hipótese interpretativa forneça um sentido que possa ser utilizado na prática e amplie a imagem psicológica do sonhador. O próprio sonhador deve concordar com a interpretação do sonho, naturalmente levando em conta a objetividade possível e a consideração de possíveis existências. Devido à ambiguidade da linguagem inconsciente, é impossível interpretar um sonho de forma definitivamente correta. No entanto, há uma sensação específica que indica se a interpretação está acertando, ou seja, se está aparentemente atingindo o centro. Isso porque não ocorre sempre e é recomendável tratar a interpretação apenas como uma hipótese e verificar a validade da suposição com sonhos subsequentes. Eles corrigirão o erro da interpretação ou a confirmarão, à medida que o motivo for seguido adiante e representado em outros aspectos. Uma segurança relativa quanto à precisão da interpretação é, portanto, mais provável de ser obtida na investigação de uma série de sonhos. Nós vamos começar agora com as fantasias. As fantasias são produtos espontâneos do inconsciente, semelhante aos sonhos. As chamadas fantasias diurnas ou de vigílias são conhecidas por todos. Elas surgem espontaneamente em estado de consciência reduzidos, geralmente ligadas a conteúdos conscientes, e desenvolvem uma situação real de maneira lúdica, conforme desejos ou preocupações subjetivas. Seu significado é mais ou menos evidente. Elas refletem o comportamento do indivíduo, geralmente em relação aos componentes pessoais das funções psicológicas inferiores. Esse tipo de fantasia vem do inconsciente pessoal e contém antecipações e retrospectivas com ênfase positiva ou negativa. Como a consciência se comporta de forma totalmente passiva durante seu desenvolvimento, essas fantasias são chamadas de passivas. Dependendo de sua intensidade energética, elas afetam a consciência. Por exemplo, uma fantasia de medo pode paralisar, ou uma antecipação excessiva de uma situação pode tornar a realidade futura completamente desinteressante ou distorcida. As fantasias passivas também podem ocorrer de forma totalmente inconsciente, o que não impede sua influência energética na consciência. Ao contrário, muitas vezes são as verdadeiras motivações para reações pessoais excessivamente positivas ou negativas. Para esclarecer a atitude em relação à realidade externa, é necessário acompanhar o desenvolvimento consciente da fantasia e, se necessário, submeter a fantasia ao mesmo tipo de análise que um sonho. As fantasias verdadeiramente importantes que mostram a atividade imaginativa em ação são as fantasias do inconsciente coletivo. Essa categoria de fantasia não se manifesta de maneira espontânea na maioria dos casos,
Ou seja, seus conteúdos não surgem por conta própria na consciência, exceto em certos sonhos significativos. Aí ele traz aqui uma nota de rodapé com relação ao que sejam sonhos significativos. Os sonhos significativos são reconhecíveis pelo seu material imagético e pelo seu efeito emocional como expressão do inconsciente coletivo. Eles aparecem quando a psique objetiva está operando, também como sonhos iniciais em caso de sobrecarga patológica do inconsciente coletivo. Sua afinidade com as concepções arquetípicas é expressa entre os povos arcaicos pelo fato de que, em muitas tribos, a mesma palavra designa tanto o sonho quanto o tempo mítico, ou ainda pelos mitos sendo revelados através dos sonhos. Sua eficácia energética, no entanto, é muito mais intensa do que a das fantasias pessoais e deve-se inferir a partir de certos sinais, como reações afetivas excessivas, depressões inexplicáveis pela situação consciente, entre outros, que conteúdos do inconsciente coletivo estão em jogo. Elas são desencadeadas pela intensificação dos elementos coletivos que estão ligados às funções psicológicas inferiores. Como fantasias, elas só aparecem através de uma concentração ativa da consciência no pano de fundo psíquico que se tornou eficaz. Por isso, são também chamadas de fantasias ativas. Para expressar sua fenomenologia específica, é necessária uma determinada atitude. Primeiramente, ao concentrar-se no processo psíquico, a consciência fornece tanta energia, consciente ou inconsciente, que ele pode tomar forma. Em segundo lugar, as fantasias coletivas ou arquetípicas têm sua própria legislação e atividade. Assim, a consciência deve se voltar para elas, mas se abster de qualquer intervenção arbitrária em seu ser e processo. Interpretações e julgamentos devem ser intencionalmente contidos, para que as imagens simbólicas possam desenvolver sua vida autônoma e, com isso, influenciar a consciência. A objetivação dos fenômenos do inconsciente coletivo só é possível quando a integridade da personalidade é estabelecida através da assimilação dos conteúdos do inconsciente pessoal. Apenas um ego integral pode ver o objeto interno como um verdadeiro contraponto e distinguir a si mesmo do processo autônomo das imaginações psíquicas. As fantasias arquetípicas são o primeiro acesso à psique objetiva. Elas representam, de forma simbólica, conteúdos e processos psíquicos independentes do ego, que, por sua forma e significado intuído, afetam o ego. Na sequência das séries de imagens da psique objetiva, o ego está em confronto com o processo na medida em que, inicialmente, adota uma atitude receptiva e contemplativa em relação aos eventos e ocorrências. O ego não pode utilizá-lo para seus próprios propósitos pessoais e deve explorar o desconhecido mundo interior e conhecer as figuras estranhas. As imagens psíquicas modam a energia em figuras que se manifestam na consciência como afetos e reações de várias naturezas, como intrincadas complicações humanas, etc. Elas são reflexo e a essência dessa intensidade energética. Com a sua configuração em imagens simbólicas, o seu sentido é expresso e uma forma do que acontece de maneira automática e inevitável é criada. Em reações intensas, complicações especiais, depressões, etc., eu sou o sujeito do estado. A psique objetiva dispõe de mim e vive-me, faz algo em mim que altera o meu ego. Ao concentrar-me neste estado e objetivá-lo em um processo imagético, dou-lhe forma e encontro seu sentido. Com isso, entrego-me intencionalmente ao processo, sem que essa relação consciente ocorreria como um acontecimento automático em uma natureza cega. À medida que a concentração da consciência condensa o simples processo em um evento imagético, o movimento energético passa à forma real da psique objetiva. Através da contemplação e aprofundamento na forma como ela é, na situação como me aparece, vida e movimento entram nela. Se essa atitude for mantida,
Se a imagem for vista a partir de si mesma e todas as ideias e possibilidades de uso externas forem afastadas, o processo imagético se desenvolverá de acordo com seu próprio sentido. A imagem torna-se um evento que me envolve, ela atua em meu ser humano como um todo, sinto sua realidade e intuo um significado por trás dela. É vida e ideia ao mesmo tempo. Se essa atitude for mantida de forma consistente, a psique objetiva pode desenvolver sua vida autônoma. O motivo da primeira imagem será de acordo com a conexão interna, continuado na imagem seguinte, e com o tempo surgirão situações e formas claramente delineadas. O inconsciente coletivo aparece para nós, assim como para a mente arcaica, de forma personificada e expandido em paisagens e eventos. As personalidades e situações que a imaginação cria são variantes mais ou menos claras dos motivos arquetípicos conhecidos na história cultural. Elas são formas espontaneamente reproduzidas que a psique possui para expressar experiências e ideias típicas em sua própria linguagem. Portanto, a sequência das imagens segue a consequência. Portanto, a sequência das imagens segue a consequência e a regularidade inerentes à psique objetiva, já que os arquétipos são a expressão da unidade estrutural do inconsciente coletivo. A alma é uma sequência de imagens no sentido mais amplo, mas não uma sucessão aleatória e incidental, ao contrário. É uma construção extremamente significativa e funcional, uma visualidade expressa em imagem das atividades vitais. Vamos terminar aqui, que está bem longo, e no 15º vídeo nós daremos continuidade a essas fantasias arquetípicas. A gente se vê.